Hospedeiras são entidades que, como o próprio nome diz, né, elas hospedam, ou seja, elas habitam o mesmo corpo que nós. São entidades de luz, evoluidíssimas, que, se bem tratadas e bem trabalhadas, podem nos levar a níveis de conhecimento muito elevados, pois são seres de luz de dimensões muito elevadas. Eu não costumo dizer isso aqui de forma tão aberta para não causar estranhamento, mas as hospedeiras são como extraterrestres. Elas não são desse orbe onde a gente habita. E elas estão aqui, né, com a missão de nos trazer para uma elevação, para uma evolução espiritual. Ou seja, trazer evolução para o povo da Terra. Os maiores cientistas, filósofos, visionários, pensadores que passaram pelo planeta Terra, todos eles foram conduzidos por uma hospedeira. Eram elas que os conduziam em seus experimentos, que trouxeram grandes saltos de evolução para a humanidade e para o mundo como um todo. Quando eu falo de saltos de evolução, eu estou dizendo de evolução intelectual e evolução também tecnológica. Alguns desses nomes são bem populares e conhecidos de vocês, como por exemplo Albert Einstein, Mark Zuckerberg, dono do Facebook, Meta e enfim, qualquer outro nome que ele vier a dar para essa plataforma. E também Elon Musk, conhecido aí pela Starlink e também pela sua tentativa de habitar um outro planeta, que é o planeta Marte. Mesmo assim, não são todas as pessoas encarnadas que possuem hospedeira, mas grande parte da população vem acompanhada de uma hospedeira e muitas vezes são essas pessoas que trazem grandes disrupções, né, à condução da evolução humana, ou seja, trazem uma grande evolução, uma grande reviravolta, seja na forma de pensar, na forma de agir, e são pessoas, né, extremamente criativas e tecnológicas. Muitos mistérios do passado, ainda inexplicados pela ciência hoje em dia, tiveram o auxílio de entidades extraterrestres para realizar os seus grandes atos, como a construção das pirâmides do Egito, por exemplo. O povo egípcio, aliás, ele tinha uma ligação fortíssima com inteligências que eram anormais, consideradas anormais para a época em que eles viviam. Como vocês acham, por exemplo, que eles conseguiram construir tamanhas pirâmides com blocos de concreto pesadíssimos que não tinham condição de serem carregados ou construídos na época apenas por seres humanos? O que não significa que as pirâmides ou qualquer outra obra, né, daquela época tenha sido construída por ETs, né, que saíram de suas naves, pousaram e fizeram essas construções. Mas sim, utilizaram uma inteligência e uma tecnologia que na época era avançadíssima para aquele povo e para aquela população, na época em que eles estavam. Ou seja, uma inteligência de hospedeiras. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com numerologia e com a leitura das cartas de tarô de Maria Padilha? Tudo que o ser humano considera anormal ou sobrenatural, ele costuma atribuir a forças que não são desse mundo. Porém, a concepção de outros mundos dentro da nossa doutrina aqui da Casa de Padilha tem uma conotação de outras dimensões espirituais, ou seja, outras dimensões espaciais. Dimensões de espaço e tempo, como realidades paralelas que coexistem, mas que não conseguem se cruzar. E por essa razão são inacessíveis, como a dimensão dos vivos e a dimensão dos mortos. São planos espirituais diferentes, e quanto mais próximo de nós, mais denso é esse plano. Quanto mais distante, mais elevado, mais evoluído, mais sutil e mais suave são essas dimensões. E as hospedeiras vêm justamente de dimensões muito mais sutis, muito mais elevadas que a nossa. E foi uma hospedeira da nossa casa que trouxe grande parte dos conhecimentos oraculares que nós temos aqui. De numerologias cabalísticas, regressões, tudo isso trabalhando em conjunto com a nossa mãe, Maria Padilha. Então é importante você saber que ao você manipular o tarô de Padilha, você vai estar sintonizando a sua vibração com entidades de grau elevado.
de conhecimento e evolução elevadíssimos.